Olá pessoal, graça e paz. Obrigado a você que mais uma vez está conosco aqui no Vocação Podcast. Esse que é o nosso bate-papo semanal. Nós já estamos aqui na 16ª edição do podcast Vocação e a gente quer agradecer muito primeiro a Deus que nos deu essas oportunidades e também a você que está conosco até esse momento aqui, você que tem nos acompanhado, você que tem se inscrito no nosso canal. E para você que está nos assistindo agora e não é inscrito ainda, não perca essa oportunidade, tá? É só você clicar em inscrever-se, ativar o sininho, que aí o YouTube, toda vez que subir um vídeo novo, é isso, né? Isso, ele vai Toda vez que subir um vídeo novo, isso vai aparecer com exclusividade para você. Então, interaja conosco. Também deixa sua curtida e também muito importante, Hélio, o comentário, né? Exatamente. Porque o comentário, ele nos incentiva a continuar nesse trabalho, a gente consegue aprender mais sobre vocês, o que vocês estão sentindo aqui do nosso podcast. Então, a gente conta com essa interação. Até mandar sugestão também, né? Sugestão pessoas, de pauta, temas. Isso é interessante. E também avaliar o que a gente está trazendo, né? Porque aí você ajuda também a construir esse material conosco, tá? E também agradecer o Secate Estofados, que está conosco aí também desde o início do programa. Eu já vou deixar o telefone dele aí, você que está pensando em fazer um orçamento de estofados, o Secate é a pessoa ideal para isso, tá? Então é o DDD 18 981 34 86 49. DDD 18 981 34 86 49. Qualquer tipo de reforma, qualquer tipo de orçamento sob medida no teu estofado, você pode contar com o Secate, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E também deixar o contato aqui do Vocação Podcast, que é o nosso WhatsApp e que também é a nossa chave Pix. Você que quiser fazer alguma doação para a gente manter os custos aqui do podcast, você que quiser falar conosco, você que tiver alguma empresa e queira utilizar esse espaço para divulgar a tua marca, fale conosco através do WhatsApp. DDD 18 997 37 90 63. DDD 18 997 37 90 63. Fale conosco, nos ajude financeiramente e a gente vai continuar com esse programa há um longo tempo, se Deus assim nos permitir. Amém. Amém? Amém. E a Ivete até me perguntou, a Ivete é a nossa convidada, vou apresentá-la, mas ela me perguntou aqui o que é o Vocação, o que o Vocação faz. Eu até fiquei em dúvida, Hélio. Por que o Vocação chama Vocação? Por que o Vocação chama Vocação? Mas a ideia, quando surgiu no nosso coração, era de mostrar que o profissional serve a Deus. Porque às vezes a gente, apesar de que a gente está com uma missionária de profissão aqui, mas acredito que não é só isso, né, Ivete? Que a gente serve a Deus. A gente serve a Deus de uma maneira integral. De várias formas. E aí você que tem um chamado missionário, hoje nós temos uma missionária aqui para falar um pouquinho sobre esse chamado, mas para você que é um profissional, você que é porteiro, você que é gari, você que é professor, você que é médico, você também serve a Deus na sua profissão. E por isso da vocação, de que todos nós somos vocacionados, de certa forma, a servir a Deus. E é esse o intuito do que a gente tem se reunido para conversar. E hoje, como eu já apresentei, a gente está com a Ivete aqui. A Ivete que é missionária já há 25 anos, Ivete, que você está no campo missionário. Sim. Quantas línguas você acha que você fala, Ivete? Bueno, que eu falo bem, eu acho que um pouco bem é português. Além disso, eu me viro bastante bem no inglês e no espanhol. Inglês e espanhol. Sim. E atualmente você está trabalhando, você estava falando para mim, no Jardim do Túmulo, em Israel, é isso? Sim, esses últimos anos eu tenho servido em Israel, de uma forma voluntária, no Jardim do Túmulo, que é em Jerusalém e um dos possíveis lugares onde Jesus foi crucificado e o túmulo, por isso é chamado Jardim do Túmulo. Que é possível o lugar, não tem certeza da... Quase tudo em Israel tem 2 ou 3 lugares. Então, olha só. Assim, o outro lugar é a Igreja do Santo Sepulcro, que historicamente a maioria dos católicos e ortodoxos creem que foi na Igreja do Santo Sepulcro. E uma grande parte dos cristãos protestantes creem que foi no Jardim do Túmulo. Então são essa variedade de lugares é de acordo com a religião ali, cada um tem uma visão. Os dois lugares têm prós e contras. Israel, em Jerusalém, que tem aquela divisão ali, que tem uma parte mais
do Islã, uma parte mais judaica, tem essa divisão, né? Tem bairros, vamos assim dizer. E como que é o convívio, assim, dessas três culturas diferentes? religiões? Como que é? Tem problemas de vez em quando, né? Mas, em geral, eu já vi algumas cenas muito interessantes e curiosas. Onde eu fico é muito próximo ao portão de Damasco. Então, muitas vezes entrando pelo portão de Damasco, um dia mesmo eu vi uma mulher, que lá sempre tem mulheres vendendo hortaliças, especiarias, essas coisas assim, no chão mesmo, põe um banquinho lá e vende. E aí eu olhei um ortodoxo com seu chapéu preto, todo no seu estilo, parado comprando alguma coisa dessa mulher muçulmana. Então, é bem curioso. Mas por que curioso? Eles não deveriam se... Não, porque muitas pessoas acham que não existe nenhuma relação e que um está jogando pedra no outro o tempo todo. E não é essa a realidade. Existem os que causam problemas? Sim. Mas eu vi muitíssimas vezes os judeus interagindo com os muçulmanos. Em termos de administração ali, como que funciona? Porque a gente tem uma referência de como é um prefeito aqui, como é, né, a legislação. Em Jerusalém tem o prefeito de Jerusalém. Sim. E aí tem alguma representação dessas outras religiões? Como que é o corpo jurídico? No Knesset eu sei que sim. Tem o partido que tem mais o partido, digamos, dos palestinos ou dos árabes israelenses. Sim. O que é o Knesset? Knesset seria o congresso deles, os deputados. Tá. Sim. Entendi. Então tem essas representações. Sim, exato, tem vários partidos e eu sei que eles têm. Israel é o único país democrático do Oriente Médio. Então, só daí a gente já precisa prestar atenção, que realmente ele é diferenciado com relação a todo o restante do Oriente. E há quanto tempo que você está em Israel? Eu ainda não estou em definitivo, mas eu já fui muitas vezes, aproximadamente 10 vezes já. Quando você vai, você fica quanto tempo, geralmente, na média? De 3 a 6 meses, dependendo da época. Imagino que isso é caro, né, Ivete? Tem igreja que te sustenta, tem irmãos que sustentam você. Como é que funciona essa questão financeira tua? Bueno, é sempre um desafio, né? Eu acho que é um desafio para qualquer obreiro, né? Mas eu, desde que saí do Brasil, deixei meu trabalho aqui em Araçatuba e saí do Brasil e vivo de ofertas. Houve épocas que eu tive algumas igrejas que me apoiaram, agora eu tenho somente 2 igrejas que me apoiam com uma pequena contribuição e alguns amigos, mas eu não tenho nada assim fixo, não tenho nada concreto, vamos assim dizer. Então já vamos deixar aqui a possibilidade de você que quiser deixar uma oferta para a Ivete, entre em contato conosco no nosso WhatsApp, DDD 18 997 37 90 63. Entre em contato com a gente faz esse meio de campo com a Ivete. Você que quiser abençoar a vida dela também, nós estamos aqui abertos para fazer a obra de Deus, né, Ivete? Eu quero já agradecer, né, e também dizer que é um dos desafios que o obreiro enfrenta em qualquer lugar, mas fora do Brasil mais ainda, ou trabalhando transculturalmente, mas que não é um problema. A gente muitas vezes olha isso como uma dificuldade muito grande, né? Eu já vivi na Inglaterra há 5 anos e na época, quando eu saí do Brasil, fui para a Inglaterra em 2000, a Inglaterra era um dos países mais caros do mundo. E eu quero contar isso como primeiro para agradecer a Deus e glorificar o nome de Deus. Eu saí daqui com 1.000 libras, foi tudo que eu consegui guardar, e isso era 3.000 reais na época. Calculando que eu conseguiria sobreviver, eu viver em torno de 2 a 3 meses. Isso foi lá em 2000, né? Em 2000, exatamente. O valor lá era... Sim, agora outro, é bem né? mais, agora é Tudo bem. 7 por 1, algo assim. Mas durante o meu tempo na Inglaterra, a libra para o real chegou a 6 para 1. E o meu dinheiro sempre veio daqui para lá. Né? Ou seja, a oferta para você era muito mais cara, digamos assim. Exato. Né? Mas assim, eu glorifico a Deus, porque eu de nada tenho falta e nunca me faltou nada. Se eu colocar na ponta do lápis, a matemática não explica. Eu não consigo fechar a conta.
porque eu já fui, já voltei, já viajei, já fiz seminário lá na Inglaterra. E assim, eu quero falar isso primeiro como um testemunho, mas também para animar, porque muitas pessoas têm muito medo de obedecer, de fazer aquilo que Deus colocou no coração, achando que o dinheiro é impossível, de onde vai vir meu sustento. Eu, de verdade, nada me faltou nesses 25 anos. Há momentos com menos dinheiro, há momentos de vacas magras, há momentos de vacas gordas, né? Mas você aprende a administrar e, acima de tudo, confiar em Deus, que Ele é o provedor. Então, é incrível. Mas se eu for contar, eu posso ficar horas falando só dessa questão de provisão. Quantas vezes? Bom, cada dia, na verdade, porque são 25 anos vivendo sem um salário fixo e muitas vezes com um salário, uma entrada super baixa. A Vanessa Monteiro, a minha amiga de toda a vida, ela, por um período, ela estava na minha conta bancária, eu deixei ela sabia disso bastante bem. Às vezes ela fala, Ivete, eu olhei lá, não tem nada, tal. Então, às vezes, se preocupava bastante também comigo. Mas, assim, Deus é fiel e nada, absolutamente nada tem me faltado. E muito importante a tua fala, Ivete, porque considerando que nós estamos aqui tentando incentivar jovens a profissões, acho que essa fala é muito direcionada. Deus sempre é fiel. Exatamente. Né? Deus, a gente tem visto aqui, a gente já entrevistou outros missionários, entrevistamos o Elton Pedrosa, que agora acho que ele deve estar inclusive na Bolívia, entrevistamos o pastor Dorival, que também foi missionário transcultural, e os discursos são idênticos, né? A gente não consegue entender de onde vem o dinheiro, mas Deus sustenta. Acredito que uma vida sem luxos, né, Ivete? Tem muita restrição no campo missionário? Às vezes sim, claro. Sim, eu, por exemplo, na Espanha, que morei lá quase 14 anos, eu nunca tive carro, né? Então, tem muitas pessoas, já ouvi, de pessoas falam, mas a Europa é caro. Claro, depende do seu estilo de vida, porque a África pode ser mais caro do que a Europa, porque na África você não consegue estar lá sem ter um carro, e tem que ser um 4x4 normalmente, porque as estradas, né, são complicadas e tudo mais. Na Europa, pelo menos na Espanha, você pode sobreviver bastante bem sem um carro, porque existe um bom transporte público, né? Principalmente em Madrid, mas em toda a Espanha tem um bom transporte público. Israel também tem um bom transporte público. Você pode ir por todas as partes de Israel em transporte público, como normalmente é o que eu uso. Né? Ivete, então, vamos... Tudo depende do seu estilo de vida. Entendi. E vamos voltar para o fato de Israel, porque eu acho aquele país fascinante. Talvez porque a gente cresceu na igreja, a gente lê, né, sobre Israel, e a gente acaba tendo um carinho especial por aquela nação, né? Com certeza. Mas tem como explicar humanamente o que Israel é hoje? No sentido de uma potência, é realmente uma potência tecnológica, uma potência militar? Você que tem vivido aquele país. Absolutamente. É um milagre vivo. Na verdade, não precisamos estudar muito. A história recente de Israel mostra que Israel é um milagre. A existência de Israel, desde o primeiro momento, né, é fruto de Deus, em primeiro lugar, dos planos de Deus, e também, desde o primeiro momento, né, as profecias falando que Deus ia levá-los de volta dos 4 cantos da terra, de volta à sua terra. Inclusive, alguns que foram os pais do sionismo, eles, inclusive, achavam que estavam até contentes com uma terra, um lugar para Israel existir na África, por exemplo. Eles não estavam tão... Porque hoje em dia muita gente critica Israel e tudo isso, mas os primeiros que começaram a lidar com isso e falar que Israel ia existir, eles não estavam tão preocupados com o lugar exato, a Terra Santa, mas a promessa de Deus é que eles retornariam a Jerusalém, que eles retornariam à Terra Santa. Uma das possibilidades também era da Argentina, né? Deles reconstruírem o
Israel num território argentino. Ainda bem que lá isso no não começo, aconteceu, né? hein? Que eles iam ser mais Hã? metidos ainda, né? Rapaz, seria... E a Argentina não sabia, mas a África sim. Porque eles levantaram várias possibilidades, né? Sim, exato. Mas sim, Israel é uma potência tecnológica. Na verdade, a maior renda de Israel é vendendo tecnologia. Eles vendem todo tipo de tecnologia que você imaginar. E existem aqueles que falam, vamos boicotar Israel. Pois dá uma olhadinha na lista do que você teria que deixar Abrir de mão, usar, né? inclusive seu Sim. celular. Olha só. Então, assim, é Israel. A gente olha também pelos prêmios Nobel, né? A lista de judeus que venceram o prêmio Nobel é incrível, é grandíssima. Não sei falar agora o número exato. Mas, de fato, talvez o grande expoente da ciência, que é Albert Einstein, ele era judeu, né? Sim. Ele tem uma descendência Sim. e sobrenatural, né? Porque você falando disso até me arrepia, Ivete, porque eu me lembro de uma coisa que eu sempre brinco com amigos. Eu, quando me converti há 20 anos atrás, eu lia na Bíblia que o dinheiro ia ser um só, que ia ter um controle mundial do dinheiro, e eu falava, imagina, isso aí está muito fora da nossa realidade, né? E qual foi a última vez que nós usamos dinheiro de moeda? É tudo digital hoje em dia. Se bem que eu ultimamente nem no digital estou tendo acesso. Mas como as coisas acontecem de acordo com o que estava escrito, né, Ivete? Absolutamente. Que coisa sobrenatural, né? Sim. É uma das maiores provas para nós e para o mundo que a Bíblia é a palavra de Deus. Perfeito. Então, quando a gente estuda as profecias, né, e eu não sou expert nisso, mas tem coisas que é nítido, né? Não precisamos ir muito além. É ler a Bíblia e você vê muitas coisas que já aconteceram e estão acontecendo. Então, assim, a palavra de Deus é fiel e aquilo que ele fala vai se cumprir. Passe o que passar e por mais que tenham os que não creem, mas as coisas estão caminhando. Né? Falando em dinheiro, agora justo no dia do apagão, foi que eu cheguei lá na Espanha e as pessoas tiveram muitos problemas para comprar porque nada funcionava. Então, se você não tem dinheiro em espécie... Meu Deus. É melhor pensar um pouco nisso, que a gente foi muito para esse lado digital, mas sem a energia nada funciona. Nem vou falar internet. Então, mas nós não estamos preparados para isso. Quer dizer, se Foi o dinheiro virar total. um chip, facilmente ele se torna mais do que obrigatório, né? Com certeza. Controle maior. Já está sendo. Ô Ivete, você já passou por quais países aí no campo missionário? Você se lembra aí? Imagino que a lista seja grande. Olha, já assim, em termos de curto prazo, teria muitos para falar. Longo prazo, Inglaterra, foi onde eu estudei inglês, depois fiz seminário, 5 anos estive na Inglaterra e quase 14 anos na Espanha, e agora nessa transição, se Deus permitir, para Israel. Você pretende, se for da tua vontade, você pretende... Eu pretendo, sim, eu sinto, eu orei e pensei em, inclusive, ir a outros países ou a outro país, mas Deus foi confirmando no meu coração Israel, e na época, isso aconteceu mais ou menos em 2016, eu não sabia que eu amava tanto esse povo e essa terra até aquele ponto. Mas é uma coisa que Deus sempre falou. Mas fui de curto prazo, eu fui ao Uruguai, foi meu primeiro país, primeira viagem missionária fora do Brasil. Foi ao Uruguai em 94. Fui bastante da Espanha, eu fui muito ao norte da África, trabalhei muito com mulheres muçulmanas do norte da África, mas também na Espanha, né? E vários, eu fui à França também, por curto prazo. Fui a vários lugares. Ivete, uma curiosidade minha. Como funciona a abordagem? Porque você está lá no Jardim do Túmulo. Você se aproxima de uma pessoa e começa a falar de Deus para ela? Você é uma guia turístico que vai... Então, falando do jardim, o jardim ele é um dos únicos lugares, se não o único lugar em Israel cristão. Então, nós é um dos poucos lugares que nós temos liberdade para
para falar de Deus, para falar de Jesus. Cristão católico, cristão evangélico ou cristão? Cristão evangélico, eu diria. Esse é um ponto interessante, porque muita gente não nota que há essa diferença do judaísmo para o cristianismo. Então pensa, por exemplo, que em Israel seria um território 100% para você expressar a fé cristã, como você está falando, né? O único lugar cristão ali seria o jardim. Então tem essa diferenciação. E até o muçulmano também, né? Porque acho que o muçulmano também tem uma presença forte ali em Israel, ou não? Sim, tem... São as 3 grandes religiões, né? Sim. O judaísmo, o cristianismo e o... Tem igrejas cristãs, tem igrejas ortodoxas, tem igreja católica, tem igrejas messiânicas, claro, né? Judeus messiânicos também. Tem os muçulmanos e tem os judeus ortodoxos, ou tem os judeus que praticam, mas não são ortodoxos, e tem os ateus também, e tem aqueles que não creem em nada. Ortodoxo é aquele que a gente vê que tem aquele chapeuzinho com os cabelinhos do lado. Esse é o ortodoxo. Isso, exato. Ele é o mais próximo do que se praticava nos tempos eles têm bíblicos. Muitos rituais, exato. Eles mantêm muitos dos rituais. Eles ainda fazem a expiação de pecados pela morte de um cordeiro? Ainda fazem esse ritual? Não, sem o templo não, né? Isso parou já. Como eles não têm o templo, não fazem. Entendi. É bem interessante. A abordagem, como eu não te respondi, a abordagem em praticamente todos os lugares, por exemplo, aprendi isso na Espanha e na Europa inteira, é assim, é a amizade. Muitas vezes você precisa de anos. Eu sempre digo que para falar com um espanhol, você precisa tomar muito café, vários litros de café com ele primeiro, né? Com uma pessoa do norte da África, provavelmente você vai precisar comer muito cuscuz primeiro. Cuscuz. Eles comem, toda sexta-feira é tradição comer cuscuz. Então, mas é o cuscuz parecido com o nosso? Que a gente tem 3 variações de cuscuz, né? Como que é o deles? O deles é com semolina, aquele grãozinho... tipo um trigo, né? Isso, exato. É um pouco diferente do nosso. O nosso é mais com do milho, né? Deles não. Então, é muita paciência. Eu tive oportunidades de conversar, por exemplo, com espanhóis sobre a minha fé depois de 4, 5 anos de conhecer a pessoa. Então, tem que fazer amizade primeiro. A princípio, eles são muito arredios, ou eles não confiam. Então, não adianta chegar de sola. Também não adianta entregar folhetos. Eles nem pegam, ou jogam no lixo automaticamente. Então, isso em todos os lugares. Quase todos os lugares. Porque, assim, tem um ponto interessante, que a gente já recebeu o Elton, o pastor Dorival, mas o campo missionário deles são de países terceiro mundo, alguma coisa assim. Perfeito. No caso da Ivete, uma Inglaterra, por exemplo, uma Europa, a gente está falando de uma cultura totalmente diferente. Sim. Nesse caso, você falou da abordagem, né? Mas da questão da aceitação, você vê que tem dificuldades diferentes ali, uma linha de conversa diferente. Como que é culturalmente, assim? Olha, o europeu em geral, falando mais dos espanhóis, que é quem eu mais conheço, existe muito ateísmo e também existe muitos que se dizem cristãos ou católicos, mas na prática não praticam nada, é só nominal. E muitos deles, na verdade, são aversos ao catolicismo porque sabem da história, sabem de um monte de coisa que aconteceu na história recente deles mesmo, da Espanha. Então, eles têm esse rechaço em espanhol, como fala, rejeição, aversão mesmo. Então, você precisa de tempo para isso. Mas, por exemplo, alguns chegaram a perguntar, eles não sabem o que é evangélico, eles perguntavam se a gente era evangelista. Eles falam evangelista. Você é evangelista? Porque na cabeça deles eles não conhecem esse termo evangélico. Mas não tem o protestantismo lá? Tem, mas muitos não sabem. Não, uma pessoa mesmo falou, mas o que é isso? Alguns conhecem o Testemunho de Jeová. Me perguntaram também se eu era Testemunho de Jeová. Falei, não. Tá brincando, não, Ivete? muitos. Eu conheço muita gente que não tem ideia de que existe outra religião que não seja católica. Seria talvez aqui na realidade de Araçatuba um budista, que você fala assim, nossa, você é budista? Onde em Araçatuba até que tem bastante, né? Mas eu não imaginava isso, eu achei que era essa pouca proporção, né?
Você diz então que na Espanha a questão de protestantes ali ela é bem pequena. É bem pequeno. Eu não sei a estatística hoje, mas quando eu fui para a Espanha em 2007, se não me engano, era menos de 0,5% de cristãos evangélicos. E a maior igreja na Espanha cristã ou evangélica é a igreja dos ciganos. Evangélica? Exatamente, sim. Meu eu não sei como é agora, mas nos anos 70 e 80 houve um movimento dentro da igreja Filadélfia, que é o nome da igreja dos ciganos, lá na Espanha, e muitos espanhóis se converteram dentro da igreja Filadélfia. E aqui os ciganos são um dos povos mais alheios ao evangelho no Brasil, né? E lá são a referência. Sim, falta muito, muitos deles são cristãos, eu tive contato com alguns e você percebe que são verdadeiros cristãos, mas muitos precisam de discipulado, que eles conhecem, mas eles têm uma mistura aí bastante mais. Sim, a igreja Filadélfia é uma das maiores, era pelo menos uma das maiores igrejas em termos de denominações na Espanha, mas mesmo assim eu não sei falar o número exato, fazer o cálculo aí de 0,5% da população da Espanha hoje. Cresceu um pouco alguns anos atrás por causa da imigração, dos latinos principalmente, mas de espanhóis mesmo, eu conheço várias igrejas na Espanha, que de 100 membros, por exemplo, algumas, que são poucas igrejas com mais de 50 membros, muito poucas. Digamos, de 50, talvez tenha 5 espanhóis, os outros todos são estrangeiros. Então, o espanhol mesmo não tem muitos espanhóis que chegam ao evangelho. Tem, mas é muito pouco, na verdade, que interessante. E na Inglaterra, que a gente já fala de um berço, né, do protestantismo ali. Hoje ainda é assim, ainda é forte, cresceu o número de ateus, como que você, na sua visão? Bom, na verdade, eu saí da Inglaterra de não viver mais lá, já fazem 20 anos, eu retorno de vez em quando, né? Eu sei que agora está havendo, parece um avivamento na Inglaterra, justo na Inglaterra, está havendo um movimento, um mover de Deus em alguns lugares, né? Mas toda a Europa ela é muito secularizada, muito secularizada. E assim, a infiltração, a entrada dos muçulmanos e junto com todo esse secularismo é bastante forte em todos os países da Europa, se formos analisar. É bastante. Eu acredito. A Inglaterra é um pouco diferente porque eles têm mais raízes, né? Eles têm mais essa cultura cristã, cristã. Mas, agora, se você pega os países mais do sul, como Itália, Espanha, Portugal, Grécia é mais ortodoxa, né? E quando você fala secularização, você fala de um afastamento do cristianismo e entrada de outras religiões ou do ateísmo? Ou dos dois? Dos dois. Dos dois, né? Dos Porque dois. o muçulmano, por exemplo, ele entra lá, mas a cultura, a tradição, a religião dele, eles preservam de uma maneira bem rígida, né? Sim, preservam e tem toda a liberdade para isso. Até jurídica, né? Tudo ali. Exato. Contrário de que se formos nos países deles, já não. Exato. Mas na Europa, sim, eles têm toda a liberdade, tem mesquitas por todos os lados, e sim. E está crescendo bastante na Europa o islamismo, por causa porque eles têm muitos filhos, né? Então, assim, é uma religião. É uma questão sociológica mesmo, exatamente, né? Demográfica. Demográfica, sim. Porque em toda a Europa o índice demográfico é baixíssimo. A Espanha era o pior, tinha o pior nível. Espanha? Agora eu não sei, mas era a Espanha. Então, assim, isso gera muitos problemas, então por isso também abrem para a imigração, obviamente. Então, o que a gente vive no Brasil, de termos essa quantidade de protestantes, isso é uma exclusividade, pelo que eu estou entendendo, né? Poucos países têm um protestantismo tão fluente na sociedade como o Brasil. Sim,
dentro daquilo que eu conheço, assim. Nos Estados Unidos eu não conheço tanto, não posso falar tanto, mas convivi bastante com americanos, e também existe uma cultura cristã, e existem muitos cristãos nos Estados Unidos, na verdade eles são bem tradicionais em muitas coisas, mas também existem muitos ateus também, né? A igreja tem um lado muito bom, mas também tem muitos que é meio morno, vamos assim dizer, no nosso linguajar. Mas sim, o Brasil, eu vi uma mudança fantástica no número, pelo menos, de cristãos no Brasil no meu tempo de vida, né? Lembro em Penápolis, onde eu cresci, que era menos de 3% de cristãos na época, nos anos 80, 70, 80. Então, quase todas as cidades do Brasil hoje têm muito mais igrejas, muito mais cristãos, né? Então, realmente, a igreja brasileira é uma potência, tem um potencial muito grande, mas tem também muitas coisas que ficam quando aí. você cresce, você tem os problemas do crescimento, né? Sim. Mas o Brasil é um forte berço missionário? Como é que você tem visto outros missionários atuando? De qual nacionalidade? Olha, eu preciso me atualizar um pouco com relação ao número de missionários transculturais hoje, brasileiros que trabalham transcultural, fazem trabalho transcultural, melhor dizendo. Até onde eu sei, na verdade, eu estando fora, a maioria dos missionários obreiros brasileiros que eu conheço são da minha geração. Alguma coisa aconteceu entre a minha geração e a próxima, porque eu não vejo muitos missionários brasileiros, eu conto nos dedos os missionários brasileiros com menos de 30 anos. Conheço alguns entre 30 e 40, mas existe um gap aí muito grande, alguma coisa aconteceu penso eu, claro que existem, e claro, eu não estou atualizada com relação aos números, mas pelo menos no meu modo de ver, a grande maioria dos que eu conheço são da minha geração. Não conheço muitos missionários da nova geração. Em que etapa será? Porque eu acho que na nossa geração, né? Eu lembro de bastante... Não, eu ia falar isso agora, né? Porque... pretendiam que tinham essa... Quando eu me converti em 2000, 99, 2000, eu fui muito influenciado por Josué Irion, por aquelas pessoas que falavam muito de missão, de missão transcultural mesmo, né? E é verdade, hoje em dia você não ouve mais falar tanto da missão, você ouve falar muito da missão urbana, né? Muito dessa questão da localidade, mas a gente talvez perdeu essa questão de enviar, né? Sim. Eu penso, eu posso estar equivocada, mas eu penso que houveram erros por parte dos missionários na forma como você mostra ou fala do que você faz. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu já ouvi missionários só fala das coisas difíceis, só do lado muito difícil, né? E põe medo, né? Exato. E também eu penso que houve uma falha bastante grande na igreja brasileira em geral, não posso apontar o dedo, mas em geral a igreja se voltou para si mesma. Antes, nos anos 80, 90, o foco era fora, era sair fora, né, das quatro paredes, mas parece que houve voltando-se para si mesmo, né, e não para como se fosse um ciclo, então, de foco ali, geracional. Sim. E aí entra uma série de coisas, erros dos dois lados, tanto da igreja em si, da liderança, como também dos missionários, né? Houve muita gente que não quer, né? E eu penso também, outro problema na igreja brasileira é a teologia da prosperidade. Perfeito. Porque, então, não se fala, até onde eu vejo ou ouço, não se fala sobre cruz, se fala sobre vida boa, se fala sobre prosperidade, mas não fala sobre renúncia, que servir a Jesus é renunciar, e obedecer é renunciar. Então, eu penso que isso a longo prazo trouxe um desgaste muito grande
Porque se você só ensina, e a igreja brasileira, infelizmente, uma grande parte da igreja brasileira é muito focada em ter, que você vai prosperar, é óbvio que Deus nos abençoa, mas e o lado do sacrifício, da renúncia, de deixar tudo para servir ao Senhor, para obedecer. E essa é uma tendência, quando a gente estava falando de ciclos de foco, né? Infelizmente é uma tendência que a gente vê bastante hoje em dia, nesse foco na teologia da prosperidade, nessas organizações de chamar, de pregar para 3, para 5, né? Esses de não sei o quê. E a gente vê que está muito focado nisso e é algo que você pode fazer dentro da sua própria cidade, que você não vai para o campo. Parece que esse foco, essa mentalidade está mais voltada para o conforto, né, do que a gente pode fazer aqui sem muito esforço, do que ir para fora. E você acaba fomentando a igreja de Laodiceia, né? Que é uma igreja que acaba sendo rica, poderosa e que, na verdade, não tem nada. Exatamente. Né? E, mais uma vez, a gente circula e volta em profecias bíblicas, que as últimas igrejas seriam igrejas frias, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor continue levantando essa geração de missionários. Agora eu vou te fazer uma provocação, Ivete. Sim. Provocação não, uma pergunta sincera. Como que você, na tua experiência aí de 25 anos de missão, na tua formação, como que você enxerga as redes sociais, as mídias sociais como uma ferramenta de evangelismo? Ela não é suficiente? Você consegue ter algum diagnóstico disso? Só fazendo um parêntese, isso aí complementa a observação que eu fiz também, do comodismo, do ficar aqui e não ter que sair. Você consegue fazer digitalmente. Sim, acho que acaba preenchendo um pouco esse ímpeto, né? Sim. Porque a tua abordagem fala de relações. Nós jamais teremos relação no online. Exatamente. Como que você enxerga a missão online? Eu creio que todas as ferramentas podem ser usadas. E hoje a internet é uma ferramenta. Só que eu não creio que é a única. E eu já vi pessoas que falam, ou alguns que até jogaram panfletos de avião no lugar, já alcançamos aquele povo. Não, Jesus disse para ir e fazer discípulos. E não se faz um discípulo de um dia para o outro. Você precisa de tempo. Você precisa, como Jesus comeu, Jesus é o nosso exemplo, Jesus esteve com as pessoas, Jesus posou na casa das pessoas, como no caso de Zaqueu e muitos outros. Jesus passava tempo com as pessoas. Mas agora a internet é uma bênção, mas pode ser um problema muito grande também, porque tudo é imediato, é para hoje, né? Então é tudo muito... Tem o seu lado bom, tem um alcance muito grande, vamos assim dizer, de pessoas, mas eu não sei até que ponto realmente essas pessoas conseguem ou nós conseguiremos discipular essas pessoas. Porque uma coisa é ouvir do evangelho uma vez, outra coisa é realmente discipular uma pessoa, né? Então, eu fico um pouco... Eu ainda sou da moda antiga. Eu acho que nós precisamos deixar o nosso conforto e descer e ver as multidões e ter compaixão das pessoas. E isso que você falou é muito importante, Ivete. A gente criar relação com essa pessoa alcançada, para você consolidar o evangelho que foi semeado, para você regar, para você tirar os espinhos, né? Eu acho que isso você foi muito, muito perfeita na colocação. É uma ferramenta, mas ela precisa ser complementada de alguma forma, né? Bom, você que está aí na sua casa e está nos acompanhando e está sentindo esse arrepio na espinha, igual a gente está sentindo aqui, poxa, que gostoso, né? A gente está num ambiente aqui falando coisas concernentes ao reino de Deus. E a gente quer, de alguma forma, que você também compartilhe esse material. Talvez o que a gente está conversando aqui seja bênção para outras pessoas. Utilize essa ferramenta, né? A gente está aqui como uma ferramenta de Deus para que você possa levar isso para outras pessoas. Então, o nosso intuito aqui é que você possa compartilhar, que você possa interagir conosco. Esse canal aqui ele precisa muito disso, para que a gente possa se fortalecer, para que a gente possa alcançar mais vidas com essa ferramenta que nós temos. E também a gente deixa aqui
o agradecimento público ao nosso querido Secate, que tem nos abençoado, que tem ajudado esse projeto. E eu quero também oportunizar você que está precisando aí de uma reforma em um sofá, que está pensando em fazer alguma coisa sob medida, algum estofado sob medida, o Secate é a pessoa indicada. Então você pode entrar em contato com ele no DDD 18 981 34 86 49. Repetindo, DDD 18 981 34 86 49. William, muito obrigado, tá, pelo teu apoio. E você que quer falar conosco, quer mandar uma mensagem para a Ivete, talvez abençoar ela financeiramente, entre em contato conosco, a gente vai fazer todo esse meio de campo aí com a Ivete. O nosso telefone é o DDD 18 997 37 90 63. Guarda esse número aí no teu celular, nos chame no WhatsApp, a gente vai ter uma equipe aí pronta para te atender. Você que é empresário, quer explorar esse espaço também, a gente tem excelentes opções, entre em contato conosco. E vamos voltar aqui, esse excelente bate-papo, Ivete. Eu pelo menos, estou gostando muito aqui da conversa, acho que está sendo muito rica. Você tem uma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Eu vi o dedinho levantar, minha vez. Fazer uma pergunta. Ou para ir no banheiro também, não sei, mas é para perguntar. Ivete, uma coisa que me instiga quando a gente toca nesse assunto de missão, de ser um missionário e tudo mais, pegando esse exemplo seu. Como eu falei, você foi para países de primeiro mundo, tem uma sociedade, tem instituições e tudo mais. Diferente de um missionário que ele vai, por exemplo, para uma tribo indígena, que não tem pessoas ali no local que possam levar a palavra. Como que você enxerga o missionário? Ele tem uma função especial, tomando como exemplo, você saiu aqui do Brasil e você foi até a Inglaterra, foi até a Espanha. Na Espanha, a gente tem uma sociedade ali. Você falou que a proporção de protestantes é pequena, mas tem igrejas ali. Como que você enxerga espiritualmente a necessidade de um brasileiro ter que ir para um lugar onde há uma sociedade, há uma comunidade, para levar a palavra? O missionário, ele tem algo de especial que ele leva para lá que não poderia ser feito por alguém que já está lá? Sim, se a igreja já está lá, ela pode fazer. Porque acontece que, às vezes, precisa de apoio. Né? E não que a igreja não possa fazer. Eu creio que foi o que aconteceu aqui no Brasil. Né? Num despertar, a igreja se tornou autóctona, mas recebemos muitíssimos missionários. Não podemos esquecer que, o princípio, foram missionários que chegaram aqui para trazer a palavra. Né? Mas é um ciclo também. Agora, eu não acho que o missionário super especial, mas tem a questão da vocação. Exato. Que é cada pessoa, você tem que saber o que Deus te chamou, ou qual é o propósito de Deus na sua vida. Quando eu falo especial, eu falo assim, de alguma bagagem cultural, alguma forma de se comunicar que talvez naquela cultura não daria conta dessa demanda. Eu falo especial na habilidade. Até porque, assim, como você é uma pessoa que foi preparada, você é uma pessoa que adquiriu o conhecimento, a experiência, então você já tem um know-how ali da coisa. Né? Então, acho que o missionário ele tem esse ponto dele ser especialista naquilo ali. Então, você enxerga dessa forma também? Sim, eu também penso que os profissionais, na verdade, cristãos, eles deveriam ser missionários. Na verdade, eu gosto sempre de dizer, nem todos têm um chamado transcultural, nem todos têm um chamado para ser um missionário transcultural. E transcultural não quer dizer só fora do Brasil. Às vezes, para trabalhar com os indígenas, por exemplo, é um trabalho transcultural, porque é outro idioma, é um processo transcultural totalmente. Nem todos têm esse chamado. Mas todos têm um chamado ou um propósito de pregar o Evangelho. Isso é para todos os cristãos. Então, pensando nisso, na verdade, talvez um país como a Espanha não precisaria de ajuda, vamos assim dizer. Né? Por outro lado, existem áreas que ainda é deficiente em muitos lugares. Assim como a igreja brasileira, que se formos ver, tem áreas que nós somos deficientes ainda.
somos muito melhores do que 40 anos atrás? Em algumas coisas sim, em outras não. Tanto que a gente recebe missionários de fora também, né? Exatamente. Existem áreas, mas a igreja brasileira tem mais do que capacidade para se autossustentar espiritualmente. Exatamente. Né? E também alcançar todos os rincões do Brasil. Se não alcançou ainda, é porque não tem foco. É falha local. É falha nossa de não ter foco nos lugares ainda não alcançados dentro do nosso próprio Brasil. Pelo tamanho da igreja. Quando a gente pensa na proporção da igreja brasileira numericamente e espiritualmente também, e as denominações, a igreja brasileira tem todas as condições de já ter alcançado o sertão, que eu sei que é um lugar que ainda precisa. Os ribeirinhos eu sei que está bastante bem alcançado comparado com outros grupos, mas existem os quilombolas, existem vários lugares no Brasil que ainda precisam, e principalmente as tribos indígenas. Agora, quando a gente pensa nos países fora, né, em geral, eu creio que, por exemplo, muitos brasileiros saem do Brasil. Em potencial, são um missionário, deveriam ser, muitas vezes sem estar lá trabalhando. O que vai para trabalhar, exatamente. O que vai para estudar os filhos. Sim. O que acontece às vezes é o foco, porque a maioria dos brasileiros que eu conheci fora do Brasil foi para ganhar dinheiro. Saiu do Brasil com o objetivo de ganhar dinheiro. Poucas exceções. Então, o que acontece? Um estrangeiro fora, na Espanha, por exemplo, o horário é muito complicado. Você trabalha até 8, 9 da noite. Você vai chegar em casa 9h30, dependendo do seu trabalho. Você vai ter pique para realmente dedicar seu tempo para investir na vida das pessoas. Então, tem toda essa dinâmica também. Que o potencial existe, mas na prática, a maioria dos brasileiros acaba indo para trabalhos pesados, ou vai ser garçom, ou vai, com algumas exceções, né? Trabalho braçal às vezes. Então, quer dizer, e vai com o foco de ganhar dinheiro. Então, tem esse detalhe também. E muitas vezes não está preparado. Outra coisa, muitos saem do Brasil com a ideia de que é um mar de rosas lá fora. Aí você não tem ideia que você vai passar choque cultural. Você nunca estudou sobre isso, você não tem ideia. Que vai ter meses que tua conta não vai fechar. Exatamente. Então, mesmo você sendo missionário, mas você sendo um trabalhador, às vezes você está lá desempregado também. Sim. E principalmente aqueles que vão ilegais, né, e ficam ilegais. Então, é toda uma dinâmica que nem sempre funciona. Muitas vezes é uma luta para a pessoa permanecer cristão, porque ele vai trabalhar como muitos dos meus amigos. Eu tive amigos que saíram do Brasil junto comigo na época, daqui mesmo de Araçatuba, mas você vai para lá, foi trabalhar em pub, foi trabalhar na noite, e alguns começaram a beber, coisas que não faziam aqui. E aí acaba desvirtuando. Né? Muitos se desvirtuam. Em vez de levar, Cristo acaba sendo... Então, existe toda essa situação. Agora, não creio que o missionário é, digamos, especial, nada, mas tem que existir um chamado, digamos, especial, um propósito, porque senão a pessoa não fica. Eu já vi pessoas que foram para Portugal, por exemplo, e muita gente fala, é fácil, porque Portugal fala português, de boa, só que chegou lá, fez um monte de coisa que não está certo culturalmente. Não é porque a gente consegue se comunicar em português, que é a mesma sociedade. Que é a mesma sociedade. E muitos brasileiros cometeram esse erro. Muitos pastores foram enviados daqui para lá, ou foram sozinhos, mas chegaram lá e fizeram muita coisa errada em termos de pregar o evangelho. Porque a sociedade portuguesa é totalmente diferente de nós, dos brasileiros. Né? Então, tem tudo isso que precisa se levar em conta. Mas eu creio, sim, que aqueles... Já vi gente que foi e que não conseguiu passar dos 2 anos. Alguns missiólogos consideram um missionário quem passa dos 5 anos no campo. Porque muitos não passam do choque cultural. Depende do lugar que você vai, o choque cultural pode demorar de 6 meses a 2 anos, 3 anos. É só depois disso que você se enquadra. Então, eu creio, sim, que precisa existir uma graça especial, e nem todos têm. Não é que o missionário transcultural é mais importante ou é melhor que os outros, mas é graça e propósito de Deus, porque a gente tem 1000 razões para não ficar no campo,
E eu ouvi essa frase quando eu estive no Uruguai e eu concordo plenamente. A única certeza que nos mantém no campo é a convicção do chamado. Porque não é a necessidade, porque necessidades existem em todos os lugares. Não é a falta de dinheiro que faz você voltar e também não é a abundância de suprimento que faz você ficar. Mas é a convicção de chamado. Se você não tem convicção que Deus te chamou para isso, a maioria entrega os pontos, em uma grande parte entrega os pontos, em média 2 anos ou às vezes menos. Eu quero voltar para o roteiro, mas eu fico pensando em perguntas para te fazer e talvez perguntas que estão pensando em casa. Não pode falar que tem roteiro. É, né? Não pode. Não, nós não temos roteiro. Mas vamos voltar ao roteiro. Vamos voltar ao roteiro. Vamos voltar. Mas assim, uma pergunta muito ingrata, mas que talvez alguém em casa esteja fazendo. É mais fácil ser missionário na Inglaterra do que em Moçambique? Não, e eu vou dizer por quê. A maioria das pessoas pensa que sim. Inclusive, muitos brasileiros, na igreja brasileira, têm essa ideia de que você é mais, digamos, mas é mais difícil lá na África, é mais difícil então eu vou para os no Estados Paraguai. Unidos, Exato. Confortável. O que eu digo? Depende do país que você vai. É óbvio que você está num contexto muçulmano, e eu já estive em vários países muçulmanos, é outra história. Mas depende do lugar da África, você começa um trabalho e em pouco tempo você tem uma igreja, ou tem seguidores de Cristo ali. Porque ali o povo é muito sedento, né? Exato, é diferente, o ambiente é diferente. Agora, a Espanha, por exemplo, muita gente não sabe, mas a Espanha, eu não sei se ainda é considerada, mas a Espanha era ou é considerada um cemitério de missionários. Porque é muito difícil você estar na Espanha, muitas vezes por anos, e também em países muçulmanos. Você está por anos, anos e anos, e você não vê nenhum convertido. E isso para a sua vida é difícil. Porque parece que o teu ministério não está fluindo, né? E também porque, claro, é cobrança. E quantos se converteram? Então, eu já ouvi isso muitíssimas vezes, né? Cobrança dos que te ajudam. Não, nem sempre dos que ajudam, mas às vezes da própria igreja, ou as pessoas, ou como assim, mas o que você está fazendo que ninguém se converteu ainda? Sabe, esse tipo de comentário. Como se a conversão fosse uma coisa que você anota num caderninho, né? Exatamente, como você tivesse, né, ou não está fazendo nada, porque ninguém se converteu. Então, a dinâmica, a questão espiritual na Europa, eu falo da Europa porque eu conheço vários países, né, e morei na Espanha, é muito difícil. A Espanha, espiritualmente, é dry, é seca. E eu conversei com vários missionários e obreiros, e todos falaram a mesma coisa. Às vezes é difícil de orar, sabe? É um ambiente difícil. Não é fácil sobreviver espiritualmente na Espanha. E você já passou por essa situação de sentir que você está morrendo? Que está fazendo um trabalho, está meio que enxugando um gelo ali, não está dando o resultado esperado. E como que você lida com essa situação? Com relação a resultados, eu sempre penso, no reino de Deus a gente não pode contar cabeças. Porque talvez é uma pessoa que Deus vai te usar para abençoar aquela pessoa. E quem sabe aquela pessoa vai ser um canal de Deus para milhares ou para 100 pessoas, não importa. Mas se você for levar na conta pessoas ou números, é muito frustrante. Muitas vezes é muito frustrante. E é isso que muita gente desiste, porque é como, vou voltar para o Brasil, vou pastorear lá, que é mais fácil. E é verdade, é muito mais fácil. Não, sem desmerecer. Eu sei que tem suas dificuldades aqui também. Sim. Mas no campo, e assim, esses lugares, às vezes eu conheço obreiros, no norte da África, por exemplo, uma que ficou 17 anos e não viu nenhum convertido. Meu Deus. Quando ela saiu, o primo de um que ela tinha investido muito tempo, tinha discipulado, tinha dado uma Bíblia para ele. Esse rapaz, o primo dele viu a Bíblia e falou assim, eu posso pegar? Ele falou assim, pode, eu ganhei e tal. O primo
se converteu e ele mesmo não. Isso depois de Isso muito depois tempo. que ela já tinha saído, ela foi expulsa porque houve uma expulsão de muitos. Então você enxerga que, por mais que no momento ali não seja visível, a longo prazo isso de alguma forma vai gerar um impacto. Lá em Málaga, por exemplo, onde eu trabalhei, a gente tinha um pequeno grupo, eu batizei alguns espanholas, e uma delas em especial me disse algum tempo atrás, eu estive com ela o ano passado eu passei por lá para visitá-los, e o nome dela é John, na verdade não é o nome dela, mas ela gosta de ser chamada de John, e ela me falou várias vezes, né? Dessa vez eu vi a atitude dela, as palavras dela como cristã, e eu a conheço fazem 12 anos, ou mais de 12 anos, desde 2012, quando eu me mudei para Málaga. E um dia eu falei para ela, ela estava reclamando porque eu não estava mais lá e tal. Eu falei para ela, John, se eu tivesse vindo à Espanha só por você, eu faria tudo de novo. Ela ficou assim, mas só por mim? Eu falei, claro, você é importante para Deus. Eu gastaria todo o meu tempo aqui só com você. Então, assim, eu creio que a gente precisa valorizar uma pessoa da mesma forma que uma multidão. Diante de Deus, uma alma tem um valor extremo. E a gente não pode contar cabeças, porque se você ficar contando... outra pessoa na Espanha também, a Yosuni. A Yosuni era uma basca que nós trabalhávamos também com assistência social. No campo, você faz de tudo um pouco. Você, digamos, vai por onde vai abrindo portas. E ela foi na nossa reunião a primeira vez porque ela estava numa situação financeira muito difícil, que é outra coisa que muita gente pensa que não tem pobres na Europa. E tem, né? E tem, ela estava passando necessidades de comida mesmo. E aí ela foi e eu ofereci a ela uma Bíblia. E ela era uma mulher muito culta, gostava muito de ler, tudo. Passou uma semana por aí, ela veio, voltou e estava muito brava. Ela estava muito brava, que como é que na idade que ela tinha, ela nunca tinha tido oportunidade de ter uma Bíblia na mão. Ela estava assim, ela estava impactada com a Bíblia, estava lendo, voltava com muitas perguntas para mim, mas nós a batizamos e ela foi uma das que faleceu com o Covid. Então, é uma alma. Sim. Mas é uma alma. Mas eu entendi muito bem o que você disse, Ivete. É muito mais difícil, talvez, em países desenvolvidos, porque você não consegue ter a visão do resultado do teu trabalho. Não que isso seja importante, mas motiva um missionário, de certa forma, né? Essa é a maior dificuldade, talvez, desses países desenvolvidos, né? Sim, não só desenvolvidos, mas também nos países árabes. Nos países muçulmanos é muito difícil e você tem que ter muita paciência, muita perseverança e realmente esperar em Deus. E não ter pressa dos resultados, é realmente semear. E Deus é quem vai fazer a obra na hora dele, no tempo dele. Que história é essa da provisão de um computador em 2002, no seu tempo de seminário? Como eu disse, se eu for falar dessa parte de provisão, Deus já proveu para mim um chinelo havaiana que eu queria. No dia seguinte chegou uma caixa com um chinelo havaiana e também proveu um computador. Nesse momento eu estava no meu primeiro ano de seminário, eu não tinha computador e eu precisava para fazer os trabalhos e tudo. E passado alguns dias eu precisava usar um computador emprestado na escola de inglês para poder fazer meus trabalhos já no seminário. Então, uma pessoa sabia, né, uma boa amiga minha da classe, que era uma japonesa, a Michael, ela chegou e disse, Ivete, você quer um computador? Eu falei, claro que eu quero, eu preciso. Ela falou assim, então fala com o Ben. Eu fui falar com o Benjamin, depois de um dia ou dois, ele falou, sim, é verdade, meu irmão trabalha numa escola e a escola está trocando os computadores e eles estão vendendo os computadores. Eram computadores usados, mas eles estavam vendendo. Naquela época, claro, aqueles computadores de mesa, né? Aí eu perguntei quanto era, se não me engano, eram 70 libras, era o que eles estavam cobrando. Era caro? Era, digamos, hoje 70 libras seriam uns R$700, mais ou menos, né? Tá.
hoje, mas naquela época era bastante, talvez até mais, acho que chegava a 100, acho que era 100 libras o preço que eles estavam vendendo. Resumindo, eu conversei com o Ben, ele falou, tá bom, vou falar com o meu irmão e aí eu te trago o computador. E passou assim uns 2 ou 3 semanas e nada. Aí depois ele voltou e falou, e trouxe o computador e eu paguei 50 pounds para ele. 50 libras, 50 pounds, né? Aí passou uns dias, eu fui dar o restante que eu precisava terminar de pagar. E eu me lembro que nesse dia, antes da Michael falar comigo, eu fui orar, eu fui fazer meu tempo devocional, eu sempre gostava de fazer à noite, que era mais tranquilo para mim. E eu falei para Deus, e um computador? E eu senti muito, muito fortemente no meu coração, Deus falou para mim, e o que é um computador para mim? Né? E eu senti que eu ia ter um computador. Resumindo, eu paguei os 50 para o Ben, e quando fui pagar a outra parte, eu falei assim, não, ele não quis receber. Depois eu voltei a falar com ele, mas Ben, eu estou terminando de pagar o computador. Ele falou assim, não, eu vou ver com o meu irmão, mas eu fui pagar ele e ele não quis receber. Então, eu vou te devolver os 50 pounds. E realmente ele devolveu, e foi o computador que eu tive os 3 anos de seminário, e não me custou nada. Foi realmente... Como eu senti no meu coração que Deus me disse que Ele ia me dar um computador, realmente Ele me deu. Não era novo, mas foi um computador muito útil que eu pude usar por 3 anos. E me chamou a atenção a tua fala. Deus te deu um chinelo havaiana que você queria. Exato. Exatamente. Então, assim, é isso que é interessante a gente ver. Como Deus cuida. Que Deus né? cuida Deus dos detalhes. Até do coração. Exato. Do missionário. Dos desejos. Deus não é um Deus distante, né, Ivete? Exatamente. Porque Deus não está preocupado só com as coisas grandes, ou né, um dinheiro para um computador, ou para um carro. Não, Deus cuida dos detalhes. E eu creio que Deus supre as nossas necessidades. Todo o mais é porque Ele é bom, mas... Ele sempre nos dá muito além daquilo que a gente precisa. É o contraste do que a gente falou da teologia da prosperidade. Exatamente. Né? Da mesma forma, Deus te deu algo, mas Ele te deu algo que você precisava. Exatamente. Né? Então, Deus ele é provedor no que a gente precisa, no que a gente precisa para engrandecê-lo. Exatamente. Não para a gente acumular uma riqueza que não vai nos levar a nada. Isso aí tem a ver com o objetivo das coisas, né? Porque às vezes a gente está numa igreja próspera que essa prosperidade não leva a lugar nenhum, senão o afastamento de Deus, senão o esfriamento da fé. Exatamente, está no Deus não objetivo é um Deus da coisa, não no objeto. Deus não é um Deus que odeia ricos. Exato. Ele odeia que o coração esteja nas riquezas e não dele. O né? amor é o dinheiro. Eu preciso encerrar com você, Ivete, apesar de estar sendo um momento maravilhoso, mas eu queria entender melhor essa questão aqui da bióloga Ivete, que fez uma tese sobre arara azul. Sim. Esse é a sua segunda paixão, pelo que você estava dizendo para nós, a biologia? Eu gosto muito de biologia, na verdade. Você é formada? Eu sou bióloga, sou licenciada em biologia. Fiz aqui no Brasil e fiz um mestrado lá na Inglaterra em meio ambiente, environment, eu esqueci o título do meu mestrado. E a minha tese do mestrado lá na Espanha, na verdade, eu ganhei uma bolsa para estudar na Bolívia por 2 meses. Tipo que no Brasil é aquela bolsa sanduíche, que você fica um tempo, não, volta? Essa no caso era uma bolsa mesmo de dinheiro para você poder vir e estudar na Bolívia. Mas o interessante foi que quando eu comecei, eu fiz a inscrição para essa bolsa, eu não me dei conta, porque lá eles usam muito o nome científico das coisas, dos animais e tudo. E aqui a gente sempre usa mais os nomes populares, né? Então, eu olhei lá e não vi qual era o animal que eu estaria estudando, mas eu falei, interessante, na Bolívia eu vou fazer minha tese. Eles definiram um animal para você estudar? Estava lá você escolhia algumas oportunidades para fazer essa tese, diferentes teses, mas nesse caso era a arara azul.
O interessante é que é um dos meus animais favoritos e eu sempre tenho na minha carteira aqueles telefones, aquelas carteirinha, como fala? Cartão telefônico? Cartão telefônico da Telesp ainda de 30 anos atrás. E eu vamos falar muito disso que a gente entrega a idade, né? Exatamente. Sim, então eu coleciono. Meus sobrinhos me deram uma da arara azul e eu sou apaixonada pela arara azul. Eu fui ao Pantanal uma vez, na verdade com a Vanessa a primeira vez, em 2005, para ver a arara azul. Falei, eu quero ver a arara azul, quero ver a arara azul na natureza, né? Porque eu não gosto de ver animais em zoológico, não é a mesma coisa. Mas resumindo, eu apliquei para estudar e fazer a tese e vir na Bolívia para fazer o meu prático, era em biogeografia. Mas o curioso foi que só depois que eu ganhei a bolsa que eu me dei conta que era da arara azul que eu estaria estudando. Caramba. Então, assim, eu falei, uau, só pode ser Deus, porque eu faço um mestrado na Espanha e estudo um animal que eu amo. No Brasil, um animal, digamos, não é nativo da Europa, né? Exatamente, um animal exatamente. Nativo aqui das Américas. Exato, e eu fiquei assim, foi um prazer, na verdade, fazer. Foi muito difícil fazer a tese, mas fazer a tese num animal que eu gosto tanto, sem eu ter escolhido, porque eu não lembrava o nome científico da arara azul. Né? Você se lembra ainda como é que ela chama? Jacinto, uma parte, a outra parte eu não lembro agora. Essa questão de nome de animal é interessante. Tudo no latim, científico. Mas, assim, para mim foi muito interessante e ver como a gente está falando, como Deus cuida da gente, como Deus cuida dos detalhes, né? E Ele nos dá além daquilo que a gente sonha. O seminário na Inglaterra também é outra coisa que foi muito além daquilo que eu sonhei. Eu sempre sonhei com um seminário de tempo integral, mas nunca imaginei que Deus iria abrir portas para eu fazer um seminário de tempo integral na Inglaterra com uma bolsa de 80%. Você ficou em qual cidade lá? Eu estudei em Nantwich. Era um seminário da igreja Elim, que é uma igreja pentecostal, uma das poucas da Inglaterra, muito parecida, a teologia é muito parecida com a da Quadrangular, os fundadores eram amigos, e também muito parecida com a teologia da Assembleia. Bastante pentecostal mesmo, né? É pentecostal, sim, e foi assim, foi muito bom, porque foi um seminário que não ensina a teologia liberal, que é um dos problemas do mundo hoje, ou da igreja, porque a maioria dos seminários é essa teologia liberal, né? Então, trouxe problemas muito grandes para a igreja, principalmente na Europa, mas graças a Deus foi um seminário fantástico e foi um tempo de Deus. Então, assim, e os teus desafios, Ivete? Qual que você acha que foi o teu maior desafio no campo? Que você fala assim, olha, aquilo foi algo que me marcou, as tuas dificuldades... Pois, muitos. Eu creio que os idiomas sempre é um desafio muito grande. Eu falo, mas assim, não é fácil, para mim pelo menos, tem que estudar, não é nada fácil. Eu creio que realmente a questão cultural, você aprender o idioma, né, realmente estar ali amando as pessoas, é um desafio muito grande. Estar constantemente nessa luta, vamos assim dizer, né? Porque não é fácil, né? Os espanhóis às vezes você tem que aprender, tem que dar tempo ao tempo e tem que amá-los, né? Mas eles são muito diferentes da gente, são muito diretos. São frios? Não, as pessoas falam isso, mas assim, eles são diferentes, eles são ariscos, vamos assim dizer. Eles não confiam em você à primeira mão, de jeito nenhum, à primeira vista. Você tem que ir ganhando a confiança deles. Tem que ir ganhando a confiança. Mas assim, eu acho que os desafios são tantos, né? É desafiador também estar num outro país, estar sozinha, por exemplo, ou solteira. Tudo isso é um desafio. Depende do país que você vai, é bem desafiador. Bem difícil. Nos países muçulmanos mesmo é muito melhor você estar casada, obviamente, né? Existe mais respeito, vamos assim dizer.
Então, são muitos desafios, vários desafios. E você teve um específico aqui que foi os insetos em Londres. Sim, exato. É isso que muita gente acha que é mais fácil, né, ser missionário na Europa, mas eu coloquei isso justamente para falar um pouquinho sobre isso. Porque foi justo na Europa, que lá em Londres, quando eu estava fazendo meu estágio do 3º ano, em janeiro de 2005, eu fui fazer um estágio numa igreja lá, que eu não vou citar o nome, era, na época, a maior igreja da Europa, tinham 7 cultos no domingo, tinham várias igrejas satélites, tudo isso, mas me deram uma péssima acomodação num lugar lá da igreja, num prédio que eles tinham, e eu não sei que bicho era aquele, que inseto que era, mas me picaram desde a primeira noite. E olha que era uma bióloga, hein? E era um Imagina inseto. Exatamente. A pessoa foi no Pantanal e não descobriu nada. Exatamente. É de rir, mas assim, foi horrível. Foi uma das minhas piores experiências. Foi muito ruim, porque eu não tinha dinheiro para ir para um hotel. Londres é caríssimo. Eu falei com o pessoal da igreja, eles não acreditaram, né? Falou que não, que ninguém tinha reclamado, né? Então foi assim, foi uma situação bem complicada e eu fiquei doente, na verdade. Era inverno também, eu cheguei lá, não tinha nada na cama, para começar não tinha edredom, não tinha lá nada. Lá deve fazer um frio muito frio, maior que o nosso. Horrível, aqui, né? Mas o pior foram esses bichos, que eu não sei que bichos que eram, mas foi horrível. Infestou todas as minhas roupas, tive que jogar fora. Foi uma situação bem difícil. É isso que eu falo. Muitas vezes as pessoas falam, é fácil. Mas para mim essa experiência eu fiquei traumatizada, ao ponto que eu voltei a Londres, mas eu nem tenho muito gosto de voltar a Londres, de verdade. Foi bem traumático. Foi bem traumático. Eu um dia mesmo saí pelas ruas lá andando sozinha, porque eu não queria ficar lá dentro, porque os bichos me picavam. Fiquei toda marcada, minha barriga. Foi horrível. Foi horrível. Foi uma das piores experiências que eu já vivi. Ivete, a gente louva a Deus pela tua vida, amém, pela tua disponibilidade aqui. A nossa oração é que o Senhor possa continuar agindo através da sua vida, onde você estiver. De nossa parte aqui, leve as nossas orações, essa ferramenta aqui, que apesar de pequena, mas acho que vem muito de encontro com aquilo que a gente tem no nosso coração. O Senhor tem feito grandes coisas, através de grandes pessoas, em várias áreas. Uhum. E toda vez que nós chamamos um missionário aqui, a gente sai com o sentimento de que nos falta muito ainda. Uhum. Nos falta muito. Então que Deus continue abençoando a vida de vocês. A gente sempre encerra aqui, Ivete, com aquela história de Martinho Lutero e o sapateiro. Que Martinho se diz, né, não tem comprovação dessa história, mas pelo menos a reflexão dela é muito bonita, de que Martinho Lutero foi recebido por um sapateiro, e o sapateiro falou assim, Lutero, como é que eu posso servir melhor a Deus? E aí Lutero fala, olha, faça um bom sapato e venda a um preço justo. Uhum. Pode parecer que não faz sentido essa pergunta para um missionário, mas como que um missionário pode servir melhor a Deus? Tem como um missionário não servir a Deus no campo? E o que ele deve fazer para servir a Deus e servir melhor a Deus? Sempre manter, na minha opinião, a humildade e a comunhão com Deus. E não achar que você já sabe tudo. Porque cada lugar é um desafio diferente e sempre dependendo de Deus. Eu tenho muito mais experiências hoje do que 25 anos atrás, mas eu preciso continuar dependendo totalmente de Deus. E eu nunca vou conseguir fazer tudo o que eu gostaria e não sou a melhor do mundo jamais e não vou ser, mas eu quero cumprir aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu quero ser obediente. Eu acho que se tem duas coisas que definem ou que resumem missões para mim, é fé e obediência. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem obediência também a gente não chega a lugar nenhum. Então, assim, não tem uma regra, mas para mim
se manter no seu lugar e sempre saber que somos humanos e precisamos de Deus. Ele é a nossa fonte. E melhor, quem sabe um dia eu consigo ser o sonho, e não só o sonho, como o alvo de todo cristão, é ser mais parecido a Cristo. Perfeito. E isso é um processo. Então, eu espero que eu sou e seja melhor hoje, ou mais parecida a Cristo, do que eu era há 10 anos atrás. Mas eu ainda continuo com os meus erros e pecados, então não posso esquecer. Que nós somos todos salvos pela graça. Exatamente, né? Exatamente. Então, dependência de Deus sempre. E nunca achar que já sabe tudo, que já fez tudo e que já está bom. Já. Não, tem muito mais. É um desafio que não terminou. Tua próxima parada agora é o Jardim do Túmulo? Você volta para lá? Tem alguma... Estou orando agora por causa da situação da guerra. Esse é o alvo, né? Voltar, mas na hora certa e vamos ver como as coisas acontecem a partir de agora. Amém. Que o Senhor continue mais uma vez aí abençoando você. Mais alguma coisa? Obrigada. Não, foi bem produtivo. Muito bom. Obrigado, foi muito bom. Acho que você que está aí nos acompanhando aí da sua casa também teve o mesmo sentimento, né? Então, por favor, compartilhe conosco também esse sentimento teu, que você possa deixar aqui nos comentários o que você sentiu dessa conversa, o quanto isso te abençoou. Isso vai fortalecer a gente, vai fortalecer também a Ivete, eu tenho certeza. Vocês viram a importância, apesar de que o missionário não vive dos olhos, vive da fé, mas às vezes é gostoso a gente ver o fruto do nosso trabalho. Então, deixe um comentário aqui para nós, isso não custa nada para você. A gente quer novamente agradecer aí o William Secati, e eu aviso aí, finalmente, que você pode tá entrando em contato com ele no DDD 18 981 34 86 49, DDD 18 981 34 86 49. Se você tiver aí precisando de alguma obra de um profissional que trabalha com estofado, que trabalha com sofás, construção de sofás sob medida, poltronas, captonês, o que você precisar, cabeceira de cama, ele é um profissional capacitado, é o trabalho dele. E aí você pode entrar em contato com ele, fazer um orçamento, tenho certeza que você não vai se arrepender. Ivete, muito obrigado. Vocação Podcast está aqui de portas abertas para você. Espero te receber aqui outras vezes, com novas experiências. O tempo é pouco, né? A gente tinha tanta coisa para falar, a gente acaba tendo muitas perguntas, mas acho que foi muito produtivo. Obrigado, tá, minha irmã? Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada. Obrigado a você. Obrigado a você que acompanhou a gente até agora, tá bom? Semana que vem tem mais. Deus abençoe e obrigado.